Olá, sejam bem-vindos à MF3 Escola de Filosofia. Tenho feito uma série de vídeos sobre desenvolvimento e conhecimento. E especificamente sobre a universidade e academias e essas instituições dedicadas ao conhecimento. A ideia hoje é sobre como que seria uma aula chamada inversa por alguns, ou aquela clássica ideia já de outros pensadores da educação sobre o aluno protagonista. Como garantir hoje, em nossos dias, o protagonismo do aluno no processo de ensino-aprendizado, fazendo uso das tecnologias que nós temos à disposição? Pois bem, é comum quando nós apresentamos essa ideia para os colegas professores, alguns ainda não estarem habituados com isso e ficarem literalmente sem o que dizer e às vezes até perdidos. Porque a ideia de que o professor é aquele que era o repositório do conhecimento, que portanto palestrava a informação, convenhamos que hoje em dia mudou radicalmente. Nós temos repositórios, nós temos a forma de fazer um vídeo como este, que serve como transmissão de uma informação dada. Então, o que nós podemos fazer da educação presencial e mesmo EAD, que não precisa mais do professor como a única fonte de transmissão de informação, porque essa está gravada em algum lugar. A ideia, portanto, do aluno protagonista tem se apresentado em nossos dias como a ideia de aula invertida. Acaba chegando por nós, às vezes, ligado a experiências dos Estados Unidos, mas nós temos algumas fontes de origem em língua portuguesa muito importantes. Uma dessas é o educador José Pacheco com o modelo Escola da Ponte, que é exatamente numa escola presencial, sem ainda a ideia de um uso das tecnologias, como nós vamos falar daqui a pouquinho, da educação online, EAD ou mediada. Mas o professor Pacheco então desenvolveu, junto com vários outros educadores, essa metodologia de trabalho no qual o aluno é protagonista. No caso da EAD, tem se colocado muito o trabalho por temas e projetos. E aí os colegas que ainda não têm costume com essa metodologia se perguntam, mas como assim trabalhar com isso? Alguns dados sobre a educação à distância, e depois eu volto nesse método, o que ele solicita, exige que nós que trabalhamos com educação à distância repensemos os métodos. Recentemente, o professor Vianney, de uma consultoria especializada, dizia que os dados seriam em torno de 60%. De 66% de abandono na educação à distância. Portanto, se você faz um método de educação tradicional na educação à distância, ninguém consegue se motivar nesse processo. E mais do que nunca, quem está vindo para a educação à distância não são pessoas com idade e etapa de estudos diferenciados, então, pessoas mais velhas que estão fazendo formação. Não, são jovens que estão procurando a educação à distância, porque ela tem se mostrado tão igual à educação presencial em uma série de setores. Pois bem, então, para mudar este quadro clássico de que na educação à distância havia um número altíssimo de desistência, nós temos que mudar o método. Portanto, não pode ser um método tradicional no método que usa outra tecnologia, porque vai ficar tão enfadonho, que não serve para as pessoas e as pessoas simplesmente abandonam o curso. Para exatamente pensar uma nova abordagem, nós temos que então colocar o aluno como o centro do processo. E a gente trabalha com problemas e projetos. Mas como assim? Ou seja, como é que surgem esses problemas, como é que surgem essas questões? É muito simples. Se tem, junto com os professores, e essa é uma da função dos professores, determinar o que é uma formação. Decidir o que é o currículo apropriado, por exemplo, de um curso de tecnologia da informação ou de ciências da educação. E, portanto, a partir desse currículo, você determina o que se precisa saber para alguém se dizer tecnólogo da informação ou cientista da educação. Uma vez que a gente determina isso é parte dos professores que faz parte da equipe, se consegue desenhar algumas disciplinas que serão exatamente as catalisadoras desses temas, problemas, que irão dar, digamos assim, a oportunidade do aluno experienciar e demonstrar o treino ou demonstrar suas habilidades dentro de certos temas, problemas, que compõem aquilo que é o currículo. Então, o currículo deixa de ser um repositório de informação que será dada ao aluno e o currículo passa a ser concebido como um espaço
em que se dá os temas e os problemas e o repertório que o aluno precisa, ele vai conseguir através dos buscadores da internet, através das bibliotecas digitalizadas, e o professor passa a ter o papel fundamental de professor orientador. Então ele é um sênior que trabalha junto com pesquisadores juvenis, que fazem troca e verificações junto com esse professor, e portanto aí está o papel extraordinário do professor orientador, que é exatamente compartilhar com esses sêniors exatamente elementos que agreguem as tentativas dele de sistematizar o saber a partir dos temas problemas. Esse sênior, portanto, agrega uma espécie de diálogo com ele, e ele vai verificando se o que ele está fazendo está sendo pertinente no contexto que ele quer ou não. E, obviamente, enquanto exigência normativa da instituição de educação, num dado momento também se exige que o indivíduo consiga dar certas respostas dentro de certos temas e problemas. Então aquele professor que ficaria desesperado, que agora ele não ensina nada e, portanto, o que a pessoa vai fazer no curso superior, é resolvido desta forma e muito bem fundamentado dentro do plano pedagógico do curso, que não é um plano pedagógico de banco de informação. Ele, ao contrário, ele vira e abre ao aluno, que trará um conjunto de informações novas, e mais do que nunca, o aluno vai produzir essas informações novas com qualidade, porque ele estabelece interação com o professor orientador e com seus colegas, com seus demais colegas. Enfim, é um pouco do que seria aí esse método de aula invertida, e que tem sido uma novidade muito interessante no mundo da educação à distância contemporânea. E remonta aquela ideia lá do início que eu estou falando dos vídeos de desenvolvimento e conhecimento, que é transformar o aluno em sujeito e protagonista, e não repositório de informação. Muito obrigado, até um próximo vídeo.